Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito, passando ainda na sequência de revisão, né, pré-prova para vocês aí que farão o certame de Palmeira dos Índios. Eu estou trazendo hoje História e Geografia, tá gente? É um resumo, é bem mínimo, as fontes todas oficiais aqui. Quero somente fazer alguns comentários, não vou ler o material incompleto, mas aí caso vocês queiram eu vou deixar o link na descrição. Gente, no tocante à história do município, eu gostaria que vocês guardassem isso, tá? A presença dos indígenas chucurus, que eram a tribo em maior número presente lá nas terras, né? Onde hoje são compõem aí o município de Palmeira dos Índios, tá bom? Relata-se que ela foi ocupada ali em meados do século XVII, ok? Bem próximo da serra, onde hoje ergue-se Palmeira dos Índios. Havia uma presença de palmeiras, esbeltas, inclusive, colocaram um adjetivo aqui, quer dizer belas palmeiras, tá bom? Queria também destacar aqui a presença desse frei, que é o Domingos de São José, que chegou ali por volta de 1770, tá bom? Ele veio para, de alguma forma, converter os indígenas ao cristianismo, tá bom? Bem, existe muito mais conteúdo histórico relevante, porém eu vou me ater a priori a isto, mas eu quero que vocês leiam aqui esse resumo, tá? Eu vou caminhando, adentrando aqui em geografia. Neste, nós daremos um pouco mais de atenção neste assunto, a fim de que eu acredito que seja tema quente para vir aí na prova dos senhores e das senhoras. Gente, Palmeira dos Índios, ela faz limite, né? A cidade de Palmeira dos Índios, o município de Palmeira dos Índios, faz limite com Estrela de Alagoas, 12 quilômetros, Igaci, 15 quilômetros, Belém, 22 quilômetros, Mar Vermelho, 64 quilômetros, Paulo Jacinto, 40 quilômetros, Quebrangulo, 23 quilômetros e Bom Conselho, no estado de Pernambuco, 42 quilômetros. Gente, eu não creio que a ADM-Tec vai cobrar a distância do limite, por exemplo, em quilômetros, né? Quantos quilômetros ela faz, não é limite com Estrela de Alagoas, por exemplo? Não, isso não. Mas talvez, bem talvez, ela possa trazer a relação dos municípios com os quais o município de Palmeira dos Índios faz limite, tá? E é importante você saber, relembrando, Estrela de Alagoas, Igaci, Belém, Mar Vermelho, Paulo Jacinto, Quebrangulo e Bom Conselho. Se aparecer qualquer outro município fora destes, em qualquer item aí na questão de geografia, vocês lembrarão que eles não fazem parte, tá? Não fazem limite, melhor como município de Palmeira dos Índios, e vocês saberão que o item estará errado, por exemplo. Tá? Mateus Eita, ela cobrou a distância, gente, aí, infelizmente, né? Mas caso vocês consigam guardar a informação da quilometragem, da distância, tudo bem, mas eu acho muito apelativo, mas enfim, tudo bem? Lembrando que ao norte ela faz limite com o município aí de outro estado, tá bom? Lembrando, estados têm divisas, municípios têm limites e países têm fronteiras, tudo bem? Outro ponto importante, a distância que ela está localizada da capital Maceió. Gente, eu acredito que ela não cobre a distância em quilômetros dos limites, mas a distância da capital talvez ela cobre, tá? Talvez ela cobre alterando, dizendo que são 200 quilômetros, são 110, são 180, ou talvez ela traga o integral, que são 140 quilômetros. Mateus, ela colocou que são aproximadamente 140 quilômetros. Está em ordem. Mateus, ela colocou que são aproximadamente 160 quilômetros. Aí não, né? Porque ultrapassa em muito os 140. Tá bom? Outro ponto relevante, a depender da fonte, vocês verão aqui 340 ou 320 metros. Por exemplo, no Wikipedia está dizendo que ela está a 340 ou 320 metros de altitude acima do nível do mar. Já a fonte aqui do governo do estado diz que não, diz que ela está a 290 metros acima do nível do mar. Mateus, e aí? Eu, Mateus, responderia com base numa fonte oficial do governo. Até porque a gente sabe que o Wikipedia, com todo respeito, não quero diminuir o prestígio da fonte, mas uma fonte do governo é uma fonte do governo, né? Eu particularmente iria com a fonte do governo aqui, tá bom? As coordenadas de latitude ao sul e de longitude, né, ao meridiano de Greenwich, eu particularmente não acredito que ela vai cobrar, seria um absurdo, tá? Isso aí ela não vai fazer, não é típico da banca. E já vamos caminhando aqui em topografia. Gente, a topografia ela é ondulada e suavemente ondulada, tá bom?
Agora, no sopé de algumas serras, que é exatamente essa ideia do pé, planícies ali perto da serra, aí o terreno ele apresenta um relevo mais acidentado, tudo bem? E o clima, Matheus? Quente e úmido. Não é quente e quente, não é úmido e úmido, não é frio e quente, não é frio frio, é quente e úmido, com máximas de 38, mínimas de 18, e a estação invernosa começando ali em maio, finalizando em agosto. Agora vejam, o que é que pode acontecer? A DMTEC ela pode dizer assim: é correto afirmar que no município de Palmeira dos Índios só apresenta chuva no período dos meses de maio a agosto. Gente, vocês leram isso em algum lugar aqui? Não, Matheus, mas não está dizendo que é estação invernosa? Estação é uma coisa. Quadra chuvosa, período de incidência de chuvas é outra coisa. Cuidado, muito cuidado, pessoal, tá certo? E a banca ela tem se comportado assim. Gente, a área é de 460.000,61 quilômetros quadrados, tá bom? Lembrando, bacias importantes que constituem aí acidentes geográficos em Palmeira. Temos o rio Coruripe, que nasce na Serra do Bonifácio, os rios Panelas, os riachos Guedes e Ribeira. Temos também ainda algumas lagoas, né? Sejam elas a do Algodão, a dos Caboclos, a dos Porcos, a Cascavel e a Lagoinha. E alguns açudes também, como a do Cafurnas, perdão, tá certo? O próprio açude do Chucurus, tá bom? E existem também acidentes geográficos que merecem destaques, tais quais a Serra do Murro, a 460 metros de altura, a Serra do Candará, que em dados aqui apresentado é a serra com a maior altitude, ela apresenta 622 metros. Temos também a Serra da Palmeira, com 610, a Serra das Pias, com 620, e podemos ainda citar outras, quais sejam a Serra das Pias, que foi citada anteriormente, não sei porque ele colocou outras aqui. Temos também a da Carangueja, a do Amaro, a Baixa da Lama e a dos Macacos, tá bom? São outras serras aí. Gente, a vegetação ela está situada em pleno agreste. Guardem isso. Palmeira dos Índios, localizada mais ou menos aqui, ó, nesse espaço aqui, ela está localizada em pleno agreste. Vejam, o roxo é a região litorânea, o mais clarinho aqui é a Mata Atlântica, a região de Mata Atlântica, o rosa, o agreste, e a Caatinga, né, essa região aqui na parte mais com divisa aos estados de Pernambuco, Bahia e Sergipe. Tá bom, pessoal? Só para vocês poderem situar-se aí. Caminhando. As riquezas naturais, né? No reino vegetal, ele apresenta boas quantidades de madeiras próprias para construção e plantas medicinais. Já no mineral, ele é rico, o subsolo é rico em é rico o subsolo de Palmeira dos Índios, encontrando-se em exploração ainda que em quantidade precária jazidas de pedra de calcária, mármore, tá certo? Inclusive um mármore de excelente qualidade, mica e ferro. Estes sem exploração, estes quais? Os ferros, tá bom? E sal-gema, explorado também em estado precário, tá bom? A polêmica sal-gema aqui em nosso estado, sobretudo na capital, não é? Também encontra-se lá no solo de Palmeira dos Índios. No reino animal, são encontrados tatu, cotias, peixes em abundância nos açudes. Tudo bem, gente? Só mais uma informação sobre a vegetação que ele traz aqui, que ele diz assim, a área municipal está situada em pleno agreste, né? Formação não florestal, decídua, espinhosa, relacionada a climas mais úmidos do que os da Caatinga, mas não o suficiente para permitir o aparecimento de floresta. Guardem isso, tá bom? Ele é mais frio um pouco que a Caatinga, obviamente, porém não o suficiente para aparecimento de floresta. Neste tipo fisionômico, predominam espécies arbóreas e arbustivas da caatinga, tá bom? Apesar de não ser a caatinga propriamente dita, mas predominam aí espécies. Existem ainda alguns focos de mata, onde podem encontrar madeira de várias espécies, tais quais ipê, jurema, mulungu, espinheiros, tá certo? No município, um dos principais polos de desenvolvimento da sua região, a expansão urbana e as atividades criatórias foram responsáveis pela alteração da cobertura vegetal primitiva. Como qualquer outro processo de urbanização, conforme o município vai crescendo, os aspectos naturais, infelizmente, vão tornando-se precários. Não é isso, gente?
Falando sobre o aspecto de meio ambiente, a fauna é constituída por animais silvestres comuns à região, né, tais quais guaxinins, tatus, caçacos, preais, furões ou furão, né, saguins, raposas, aves existem galos de rapina, papacapim, extravagantes periquito do mato, canário, perdão, nambu, condonis, caboclinhos, rolinhas, anuns, gaviões e garças. A flora é constituída por fruteira do tipo umbuzeiro, pinheira, cajueiro e pouca mata que estão dando lugar à pastagem artificial. Tá bom? Aqui tem outros aspectos que não convém dizer, porque não são tantos de aspecto de geografia. Talvez entrem em aspectos históricos, tá? Mas só para vocês saberem aí, para deixar bem amarrado, alguns escritores, né? Filhos da Terra, vamos ver, são Adalberon Cavalcante, Lucênio de Matos, Alba Granja Medeiros, Ademar Duarte, Amarílio Santos, Alvínio Correia, Ana Clara Vieira de Vasconcelos, Antônio Caetano Pinto, Antonieta de Barros Torres, Carlos Pontes, Elis Medeiros, Heraldo Vieira de Melo, outros e outros e outros e outros, tá bom? O museu conta com dois, né? Tem o chamado Museu dos Chucurus, de Arte Sacra e o Costume, e Museu de Graciliano Ramos. Bom, para quem não sabe, Graciliano Ramos chegou a ser prefeito, né, da cidade lá de Palmeira dos Índios por 2 anos. Manifestações religiosas católicas, cenáculo mariano, cenáculo com Maria, encontro com ressurreição, sexta paixão e procissão de ramos. Festa das paróquias de São Sebastião, Nossa Senhora de Aparecida, São Cristóvão, São Vicente, Nossa Senhora de Aparecida e Mãe Rainha, São Vicente, procissão de Nossa Senhora do Amparo, Natal, Ano Novo, festa de Padre Cícero, dentre outras. Aqui a gente vê a predominância da religião católica lá no município, até pelo aspecto histórico, né, como a gente viu lá. A igreja sempre atrelada aí ao cenário político, né, nesse aspecto de iniciação da exploração, né? Eu não chamo de colonização, eu chamo de exploração, mas enfim. Eu estou comparando apenas, a nível de comparação mesmo, alguns dados trazidos pela Secult, né, Secretaria do Estado da Cultura e da Economia Criativa, com as do IBGE. As do IBGE são de 2022. As da Secult, deixe-me ver se eles colocam a fonte aqui no final. Não, eles não. Versão, né? 22, 23. Bem, vejam, por que eu trouxe isso? O IBGE está dizendo para a gente que a área é de 450,990 km quadrados, mas é pouca coisa, né, gente? Porque a Secult vai dizer aqui que são, ela arredondou no caso para 460, vejam, área 460,61 km, 460 mil, né, 61 km quadrados. Tá bom? Só uma diferençazinha mínima. A população, segundo o IBGE, é de 71.574 pessoas, com a densidade de 158,70 habitantes por quilômetro quadrado. O nível de escolarização, né, de 6 a 14 anos é de 95,1%. Aí são dados de 2010. O IDHM também, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, tá bom? E desta maneira eu fecho aqui os informes no tocante a Palmeira dos Índios. Tá bom, gente? Só lembrando, ela localiza-se mais ou menos aqui nesta região, ok? Somente para que vocês possam identificar. Deixa-me ver. Pronto, aqui, ó. Nesse mapa fica melhor de nós vermos, né? Ela fica exatamente nessa chanfazinha, não sei se é bem esse o termo, mas nesse espaçozinho aqui, ó, próximo desse cortezinho que há no mapa, percebem? Ela tá mais ou menos aqui, ó. Tá bom? Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Deixem-me só ver se eles falam aqui qual é a importância de Palmeira dos Índios. Salvo engano, é a 4ª maior cidade do estado, no sentido de desenvolvimento. Vamos ver se vai falar riquezas, museus, manifestações. Não